Até que a morte leve um dos dois. Se não existir essa capacidade de conseguir deixar a tecnologia de lado e se conectar à pessoa, por mais difícil que seja, nós teremos famílias destruídas. Qual era o teu objetivo a partilhar o vídeo? Olha, a minha amiga recebeu um carro que é parecido a esse, a fulana de tal. Eu já estou a tirar da cabeça do meu parceiro todos os bichinhos que eu lhe coloquei. Claro. Então, se não existir esse diálogo, ele não vai ter noção do que é que você queria falar. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar sobre algo bastante importante para vocês que de certa forma estão a passar por uma fase mais ou menos complicada e queres saber mais sobre como levar o teu relacionamento para frente no sentido de melhorares e passares mais dia com aquela pessoa que tu escolheste fazer parte da tua vida. Então hoje nós temos uma convidada que vai passar esse conhecimento todo. Se tu gostas do nosso conteúdo, já sabes o que tu deves fazer: comentar, deixar o like e partilhar com aquela pessoa que também esteja a procurar por esta informação. Desde já vou aqui agradecer por aceitar o convite para fazer parte, porque não é fácil, ainda mais quando não conhece ou não segue a página ou não viu, e a pessoa quando pergunta-se: uau, eu recebi este convite, mas que página é esta que está a fazer-me o convite? E aí numa cena em que nós convidamos bastante pessoas e ainda podem alegar que é uma burla e tudo mais, mas o mais importante é que tem informações na internet e ainda assim consegue-se pensar que não é, né? Muito obrigado por aceitar e nos sentimos muito felizes por estar aqui para poder passar esse conhecimento que tem partilhado nas redes sociais. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui. Primeiro, é o meu primeiro convite para participar de um podcast. Então, para mim é algo que é assim, vai muito mais além daquilo que eu esperava. Porque, de fato, hoje poder falar sobre o tema que eu abordo nas redes sociais e que, de certa forma, tem como objetivo ajudar as famílias e receber convites para falar sobre o assunto, para mim é uma grande honra. Uau, e este tema, de certa forma, vai chamar bastante atenção para todos os angolanos, porque muitos de nós precisamos dessa ajuda ao longo do tempo, né? E ainda há 4 anos atrás nós passamos por uma fase em que fomos obrigados a ficar para casa e tínhamos de conviver com as nossas parceiras, ou as nossas parceiras conviver com os nossos parceiros, e foi uma questão bem complicada. E ainda hoje vem detalhes mais complexos que ainda têm surgido bastante, como essa questão que eu vou fazer agora. Como é que define um relacionamento saudável nos dias de hoje? Bem, então vamos lá. Primeiro, nós quando vamos para um relacionamento, na maior parte das vezes não temos bem noção do que é que vamos encontrar. Claro. Né? E às vezes essa questão de saber o que é que de fato é um relacionamento saudável vem muito daquilo que são as experiências que nós obtivemos. Eu gosto muito de dar o meu exemplo, que é das telenovelas. Então víamos as telenovelas e víamos a forma como os galãs tratavam as mocinhas. E nós fomos crescendo e tivemos essa ideia que seria dessa forma. Mas muitas vezes não é isso que acontece. E há aqui a necessidade de existir o redirecionamento para o que de fato é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é quando duas pessoas têm noção daquilo que querem viver, quando duas pessoas entendem que
estão ali para apoiarem-se, estão ali para crescerem juntos, estão aí para mostrar o caminho um ao outro, ser apoio. Um relacionamento saudável é aquele onde, de fato, marido e mulher conseguem ser amigos, eu gosto muito de chamar de dizer BFF, e conseguem partilhar daquilo que são os seus sonhos e os seus objetivos, respeitando a individualidade de cada um, mas sabendo que estão unidos por um único motivo. Em Gênesis diz: deixarás pai e mãe e te unirás ao teu parceiro. Logo, essa união requer que homem e mulher tenham clareza que vão estar juntos até ao fim da vida. Então, se vão estar juntos até ao fim da vida, precisam entender que para estarem juntos precisam estar alinhados. E entra dentro dessa questão que fez relacionamento saudável. Se nós dois, se o casal está alinhados, estão alinhados, então eles sabem que independentemente de tudo que vão encontrar no meio do caminho, o alinhamento que eles têm não se dissolve, mas é entendido e de fato depois é encontrar uma solução para as várias situações que surgirem. Quais seriam, em função desse ponto, quais seriam os pilares de uma conexão emocional mais verdadeira? Pilares de uma conexão emocional mais verdadeira. Isto é entre o casal, é isso? Claro. Sim. A primeira coisa, e não aqui tendo de ponto a ponto, mas sim com base naquilo que eu gosto muito de trazer, que é a minha experiência, o meu próprio conhecimento. Nós, quando falamos dos pilares, a empatia para mim é um dos grandes segredos. Porque o resto vem, a automotivação vem, nós estamos motivados. Mas dentro do relacionamento, a empatia é a base de tudo. Primeiro, vamos lá, por quê? Quando eu sei, quando a pessoa sabe o que é empatia, ela tem muita facilidade de se colocar no lugar do outro, de verdade. Não apenas aquele falar que eu sou uma pessoa empática. Não, de verdade. Quando eu olhar para o meu parceiro, eu vou conseguir perceber que existe alguma coisa que não está a correr bem. Quando eu desenvolvo a empatia, eu consigo entender que nós dois nos juntamos, mas viemos com as nossas histórias. Viemos com as nossas dores. Viemos com as nossas crenças, viemos com os nossos traumas, viemos com os nossos medos. E é preciso um processo para que, de fato, possa ser entendido que se essa pessoa é aquela que eu escolhi para estar comigo, então eu tenho uma grande responsabilidade, para além de cuidar de mim, de olhar também para essa pessoa. Então, para mim, a empatia é a base, o diálogo, não é? Dentro do relacionamento é fundamental, porque eu só vou conseguir dizer aquilo que eu sinto, só vou conseguir demonstrar o que eu sinto se de fato existir essa abertura para o diálogo. Por que que existe muitos relacionamentos a desfazerem? Falta de diálogo. E as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro, não existe diálogo. Eu tenho dor, não demonstro, eu quero adivinhar, quero que o outro adivinhe aquilo que eu carrego. Então, se existir, e do meu ponto de vista, pelo menos esses dois pilares, existe aqui uma grande probabilidade dos relacionamentos serem mais saudáveis. Hoje em dia, eu vou para alguns lugares e vejo que muitos casais estão ao pé de uma determinada mesa ou sentados a qualquer lugar e cada um conectado ao seu telefone. Cada um utiliza o seu telefone para fazer alguma coisa. Ou para falar ao telefone, ou para responder mensagem, ou então para ver vídeos nestas plataformas digitais. A tecnologia, de certa forma, fortalece ou enfraquece os laços emocionais? Meu amigo, eu tenho sempre os dois lados da moeda, não é? Porque o que vai determinar se enfraquece ou fortalece é a forma como nós utilizamos.
não é? A faca, ela serve para duas coisas. Eu posso usar para cortar o pão, para escamar o peixe, posso usar para matar alguém. É a mesma coisa que a tecnologia, não é? Nessa era, nós podemos utilizar para o bem, para fortalecer a união ou para o mal, para desfazer os relacionamentos. Então, quando eu uso para fortalecer, eu vou à busca de informação, eu partilho informações. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, Maria Sebastião, estou casada, esse ano fiz 23 anos de casada. E se entrar para o meu Instagram, a pessoa com quem eu mais troco mensagem é o meu marido. De repente surge um vídeo, a quem é que eu vou enviar? Ao meu marido. São poucas vezes que envio para outra pessoa. Está a ser usada para o bem. Para o mal. Para o mal. Tem a ver com o que eu vou decidir fazer também, mas que de certa forma acaba por ser completamente ao contrário daquilo que é positivo. Um exemplo. Vamos para o restaurante e cada um está no seu telemóvel. A falar com quem? Não sabemos. Mas a pessoa que está à frente de mim é que merece maior atenção. Claro. Existe essa desconexão emocional por conta de não saber diferenciar em que momentos nós vamos usar as nossas coisinhas bonitas que nós temos disponível. Então, quando existir essa compreensão efetiva de como usar o que nós temos em mão a nosso favor, para o nosso bem, nós vamos de fato ter relacionamentos mais saudáveis. Mais um exemplo. Hoje vê-se muitos casais a terminarem relacionamento por mensagem. Eu que nasci em 1982, não me lembro de nada disso. Aliás, acho que naquela altura eram poucas pessoas que tinham telemóvel. E era muito mais difícil tu chegares para alguém e dizeres assim, vamos já terminar. Tu tinhas que ter já tudo bem arquitetado na tua mente para chegar lá e dizer acabou. Hoje não. Hoje aconteceu uma coisa há algum tempo, eu não gostei e a pessoa vai lá, terminou. E eu gosto muito de dizer às minhas mentoradas, ninguém resolve problema por mensagem. Espera o marido chegar em casa, porque a maior parte das minhas mentoradas são casadas. Não envie uma mensagem enquanto o marido está a trabalhar para dizer temos um assunto sério para tratar. Não. Espera que ele chegue em casa e fale sobre o assunto. É difícil, Maria, é difícil às vezes. Sim, eu sei. Mas é isso que nós precisamos trabalhar, é isso que nós precisamos voltar a fazer. E mesmo existindo essa dificuldade, aquela pessoa que está à frente dela, aquela pessoa que lá atrás ela disse sim, é a pessoa que ela escolheu para estar com ela a vida toda. Até que a morte leve um dos dois. Claro. Então, se não existir essa capacidade de conseguir deixar a tecnologia de lado e se conectar à pessoa, por mais difícil que seja, nós teremos famílias destruídas. Porque um dos meus grandes objetivos ao falar do relacionamento não é apenas olhar para o marido e a mulher. Dentro de um relacionamento existem filhos que surgem dessa relação. E às vezes os casamentos se dissolvem por conta do orgulho. Porque marido e mulher são orgulhosos, porque não conseguem admitir que de fato o são. E quando assim acontece, eles decidem terminar o relacionamento e às vezes nem é isso que querem. Eu vou lhe dizer, já recebi mensagem de pessoas que me disseram, Maria, o meu marido saiu de casa, mas não era isso que eu queria. E como também já tive homens que me disseram, Maria, preciso da tua ajuda porque eu preciso reconquistar a minha mulher. No final disso tudo existem aquelas pessoas, eu gosto de dizer aquelas pessoinhas que não têm voz, que não são ouvidas. Mas que no final de tudo são elas que pagam, são elas que sofrem. Porque daqui a uns anos é ela que estará a carregar traumas que muitas vezes nem consegue identificar de onde é que surgem esses traumas, porque é que ela age de determinada forma, porque é que ela trata um homem de uma determinada forma, porque é que ele trata uma mulher de uma determinada forma. Mas tudo aquilo que nós carregamos enquanto pessoas, tudo que nós vivemos na nossa infância, tudo que nós vimos dos relacionamentos dos nossos pais, nós reproduzimos
Na maior parte das vezes eu não vou dizer que é a 100%. E depois, para desconstruir, é preciso um outro processo. E esse processo é doloroso e leva muito tempo. Então as famílias precisam de verdade ter uma noção clara de que existem pais e existem os filhos. E os filhos sofrem muito quando existe desalinhamento entre o pai e a mãe. Os filhos não têm voz. Os filhos não são questionados sobre aquilo que eles sentem. Os filhos não dizem o que é que lhes vai no coração, o que é que lhes vai na alma. Porque não existem questões. Não existe esse cuidado com eles. Então, há essa necessidade extrema de se avaliar aquilo que se decide fazer hoje, não é? E eu gosto muito de dizer, não importa ontem, importa o que você decide fazer hoje. E se estiver difícil, eu digo, peça ajuda. Mesmo que não seja da Maria, existem muitos profissionais disponíveis no nosso mercado que têm noção da nossa realidade que podem ajudar. Mas não deixar com que as tecnologias sejam um fator de destruição das famílias. O que acha, de certa forma, o que é que tu achas sobre... Anteriormente, as pessoas não precisavam olhar para as redes sociais para buscarem um auxílio para tentarem comentar sobre alguma coisa, no sentido de querer uma certa coisa ou no sentido de expor uma certa coisa. Um exemplo, anteriormente nós não usávamos redes sociais. Até 1992 não existia redes sociais em que as pessoas pudessem publicar coisas, publicar o seu dia a dia, publicar fotografias ou publicar qualquer outro conteúdo. Hoje em dia nós temos homens e mulheres muitos posts na internet, a fazerem muitos comentários na internet, colocar likes em fotografias na internet. E de certa forma, há casal, não é, que observa muitas das coisas que a parceira vê, onde a parceira coloca curtida, onde a parceira comenta, quais são os comentários que ela recebe quando posta um vídeo e tudo mais. E ainda assim, há pessoas também a verem coisas nas redes sociais no sentido de lançarem como incentivo ao seu parceiro. Como, por exemplo, um casal, um jovem ofereceu uma viatura para a parceira e a mulher vê, uau, ela reencaminha o marido e o marido olha, uau, eu não estou nessa condição de fazer isto, mas ela já me dá esse input. Será que está-me a incentivar a conseguir, no sentido de um dia proporcionar? Ou então está a tentar dizer diretamente que eu devo fazer isto para dar-lhe também? Porque isto já aconteceu comigo. Tu entras num relacionamento há 1 mês, 2 meses com alguém e essa pessoa te reencaminha uma mensagem: olha, tu consegues fazer isso, podes dar-me isto. E tu olhas, uau, não é sobre conseguir dar. Se calhar é o fator tempo, mas também não é o tempo. É o fator... Quer dizer, existem inúmeras situações que vêm por ali que tu começas a ver, uau, tu precisaste ver para alguém e tu achas que a pessoa... Como é que tu dás, assim, dicas para que nós conseguimos lidar com isto? Vamos lá. Primeiro é redes sociais. Nem tudo que nós vemos nas redes sociais é a verdade. Claro. E é isso que as pessoas precisam ter noção. Ponto número 1. Eu digo assim, eu só partilho aquilo que eu acho que te vai ajudar. Eu não partilho tudo. Mas eu vou dar um exemplo. As redes sociais, nem tudo que está nas redes sociais condiz com a realidade, mas nós podemos ver quem está nas redes sociais e, de fato, ver o que ela faz, como faz e partilha. Um exemplo, uma das minhas mentoras, ela treina todos os dias. Exercício físico todos os dias. Ok, eu achei algo interessante, vou começar a fazer. E lá eu estou, vou fazendo exercício físico todos os dias, Maria, todos os dias. Eu estou a usar uma informação para colocar em prática que eu sei que me vai trazer benefício. Enquanto casais, um dos grandes problemas que existe é a comparação. E eu que disse, eu vejo alguém que ofereceu um carro. Amigo, eu tenho noção da realidade do meu parceiro. Eu tenho noção da nossa realidade. Então, toda pessoa que está junto num relacionamento tem de ter noção de qual é a realidade que tem. Quais são as nossas capacidades
E o que é que o que é que ele consegue hoje proporcionar? Homem. O que é que o homem consegue proporcionar à mulher? E vice-versa. Quando a pessoa olha para as redes sociais e vê que houve uma oferta, que houve o que for, é preciso ter noção que aquilo pode ser também uma história de pessoas que se calhar já estão há muito tempo e fizeram um percurso. O ponto que eu gosto de chamar a atenção é não comparem os relacionamentos. O meu relacionamento não pode... A pessoa quando olhar não pode dizer eu quero ter um relacionamento como o da Maria. Porque existiu um processo. E lá atrás, no processo vivido, não existia o carro que a Maria tem hoje. Era mesmo andar a pé de candongueiro. Era ir levar comida para os pedreiros. Então, isso tudo faz parte de um processo. Quando as pessoas vão olhar muito para as redes sociais, eu sempre convido que tirem o melhor. E nunca enviar vídeos, por exemplo, porque eu achei que faça sentido. Vou mostrar ao meu marido também para ver se ele me oferece alguma coisa. E eu vou pegar no vídeo e vou reencaminhar para ele. Eu digo, nunca façam isso. Não façam isso porque, imagina, para além de você saber qual é a realidade que existe dentro do teu próprio relacionamento, as condições que vocês têm, você precisa ter noção de como é que o teu parceiro está emocionalmente. Como é que eu vou pedir ao esposo que ofereça uma mansão ou uma casa num determinado condomínio se ele nem sequer está a trabalhar? Ou se o trabalho que ele ganha, ele está a oferir 500 mil kwanzas ou 200 mil kwanzas? É preciso ter essa noção. Porque é preciso que as pessoas abram um bocadinho a pistana. Porque enquanto não existir essa capacidade de entender a própria realidade, não é a realidade do outro, é a nossa própria realidade, nós vamos estar a fazer comparações excessivas e a estar a fazer isso que disse, reencaminhar. Vou mandar para o meu marido. Vou olhar para o relacionamento também de uma pessoa mais próxima, que acorda de manhã e partilha um vídeo e diz que, olha, hoje está a tomar o pequeno almoço no Intercontinental. Olha, essa semana eu já vim cá tomar o pequeno almoço no Intercontinental 4 vezes. Eu não tenho possibilidade de ir tomar o pequeno almoço no Intercontinental nem uma vez na semana. Então, se essa é a nossa realidade, é isso que a pessoa precisa aceitar. E não olhar, dizer que ele tem que conseguir. A pergunta é, desculpa, que tipo de apoio você tem estado a dar ao teu cônjuge para que de fato ele consiga estar inspirado, ir atrás e conseguir mais? Eu gosto de dizer só do tempo em que... E olha que no meu tempo, essa parte só assim que parece uma pessoa assim muito mais velha, mas pronto. No meu tempo, nós não tínhamos... não posso também afirmar 100% e categoricamente, mas não tínhamos essa coisa de dizer, olha, estamos a começar a namorar e já tens que me dar alguma coisa. Primeiro é que eu quando comecei... Mas eu comecei a namorar assim com meu esposo muito cedo. E ele na altura o que fazia era alguns biscatos. E se pudesse é que dava-me presentes. Mas eu nunca exigi. O que é que nós vemos hoje? É muita exigência. Não podes me oferecer nada. Não podes comprar nada. Então, de certa forma, isso não ajuda nenhum relacionamento. Quem está a começar agora a ter um relacionamento, e estou a falar ainda namoro, tanto para homem e para mulher, é preciso avaliar a pessoa com quem vai se conectar. Porque é no namoro onde nós podemos falhar. É no namoro onde nós temos a liberdade de falhar. No casamento, não. Quando casa, é para a vida toda. Se bem que as pessoas dizem, não, mas se não está a dar, vou deixar. Ninguém pode entrar para o casamento com o pensamento de que se não der, eu termino. Não, isso você faz antes. Todo esse processo, você trabalha antes. Você está no namoro, ok? Avaliou, eu gosto de falar que faça bem o recrutamento. Isso quer dizer o quê? Pedir um namoro não é hoje que eu te aceito ou amanhã. Não, primeiro vamos ser amigos.
Eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso saber de fato quem é essa pessoa. E vamos namorando. Eu, para ficar com o meu esposo hoje, levou uns 8 meses. Não tenho bem a certeza. Não tenho bem a certeza. E lá fomos caminhando. Mas também como eu vi que o rapaz estava a ficar já cansado, é melhor aceitar, senão vou perder aqui o homem. Mas não estou a dizer que tem que ser um tempo desse exagerado, mas que façam bem o processo. Porque hoje existem pessoas, homens e mulheres, que estão a pagar um preço muito alto por uma escolha que fizeram baseado naquilo que é a comparação. Dizendo o quê? A sociedade cobra muito. Né? Porque às vezes nós olhamos para a questão das redes sociais, das partilhas, do reencaminhar, mas às vezes nós temos pessoas ao nosso redor que estão sempre a fazer questões. Olha, mas então vai casar quando? E marido? E filhos? E a pessoa sente essa pressão. E depois vem o acréscimo das redes sociais ali, ela sofre então mais, porque quando abre as redes sociais só aparece casal feliz, né? Eu digo que eu, para tirar foto com o meu marido, eu digo assim, só precisamos de 1 minuto. Vamos nos posicionar, colocar a câmera do telefone e fazer a fotografia. Mas é extremamente importante que uma das coisas que eu aprendi tem a ver com a congruência. Aquilo que eu digo precisa coincidir com aquilo que eu vivo. Se eu decidi falar sobre relacionamento saudável, eu preciso viver um relacionamento saudável. E é uma coisa que as pessoas precisam também entender. O relacionamento saudável não quer dizer que as pessoas não têm conflitos e desafios para lidar. Claro. É a mesma coisa que eu dizer eu sou uma pessoa saudável. Não quer dizer que eu não vá ficar doente. Não quer dizer que eu não apanhe um paludismo. Então, é preciso entender que relacionamentos saudáveis também passam por desafios, passam por conflitos. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é como é que eu decido resolver os conflitos. Como é que os casais decidem resolver os conflitos? E voltamos novamente à questão dos pilares. O diálogo, a comunicação e a empatia é fundamental nesse aspecto. Porque na questão da dúvida, daquilo que eu partilho, se eu conseguir falar, amor, olha, enviei-te um vídeo. Viste? E amor, vi. Qual era o teu objetivo a partilhar o vídeo? Olha, a minha amiga recebeu um carro que é parecido a esse. A fulana de tal, eu já estou a tirar da cabeça do meu parceiro todos os bichinhos que eu lhe coloquei. Claro. Então, se não existir esse diálogo, ele não vai ter noção do que é que você queria falar. Ele não vai ter noção de qual era o teu pensamento ao partilhar o vídeo. Por isso é que eu digo, podem existir dúvidas, mas quando eu falo, eu tenho que garantir que eu faço com que a outra pessoa compreenda aquilo que eu estou a dizer. Quando eu falo para o meu parceiro, é preciso que, de fato e de verdade, exista, acima de tudo, amor nas minhas palavras. Isso eu gosto muito de dizer que a paixão é efêmera. O amor traz todos os ingredientes necessários para que, de fato, eu consiga olhar para uma determinada pessoa e valorizá-lo enquanto pessoa que carrega virtudes e falhas, medos e incertezas. Hoje em dia, muitas pessoas ainda lutam bastante e gera muita discussão sobre a partilha de senhas e palavra passe, né? Das redes sociais. Eu vejo pessoas a chegar, não, o telefone do meu parceiro é meu. Eu também posso entrar no Facebook dele. Eu posso entrar no Instagram dele. E algumas pessoas dizem, não, eu acho que isso é pessoal, porque está em meu nome, não está em teu nome. E também não existe nenhum Instagram para casal. Ou então meu telefone não deve ser partilhada a minha senha. Gera essa discussão e tanta que quando uma determinada mulher ou um homem faz essa questão para a sua parceira ou ela fazer para o seu parceiro e um dá uma resposta que não seja aquilo que ele quer, gera uma discussão e tanta. Vamos lá. Primeiro, alinhamento. É preciso que exista alinhamento. Alinhamento por quê? Justamente por causa dessas coisas que, se nós não definimos, vão gerar muitos problemas. E está tudo bem se, imagina, quem nos está a acompanhar agora pode dizer, mas eu não defini isso. Mas pode começar a fazer agora. Porque se calhar anteriormente não tinha noção de que
há essa necessidade de fazer alinhamento, há a necessidade de fazer algum acordo, há a necessidade de criar, definir pactos. Primeiro ponto para mim, não há aqui segredos, né? Não deveria existir segredos entre os parceiros. Por quê? Imagina o seguinte cenário. Nessa questão do código do telemóvel, se a pessoa tiver o código no telemóvel, existir um problema gravíssimo, não tem como eu procurar, se calhar, alguma informação que está aqui no telemóvel. Mas se eu já saber o código, aí eu já consigo ajudar. Vamos mais para um outro cenário. Existe alguma coisa para esconder no telemóvel? Se não existe, nós podemos deixar disponibilizado. E esse tema normalmente gera muita discussão, né? O que eu, Maria, acredito? Nós, enquanto casais, não devemos ter problemas por conta de coisas desnecessárias. Enquanto casais, precisam ter clareza daquilo que querem viver. Esse é o ponto fundamental. Enquanto casal, devem ter foco no que de fato é importante. Se eu não escondo nada, se de fato o meu cônjuge é a pessoa que eu confio, que eu amo, que eu respeito, que eu valorizo, eu não preciso de ter nada a esconder. Até porque, imagina, nós já temos alguns medos nossos internos que se calhar nem tudo partilhamos, são os nossos medos. Mas o telemóvel, senha do Instagram também tem senha, né? Senha do Instagram, redes sociais. Eu, Maria, não acredito que seja um tema para que o casal chegue a ter problemas, desavenças, conflitos e às vezes lutas tremendas porque um acha que o marido ou a mulher não deve ter acesso, o marido acha que não deve ter acesso e essa confusão toda. E muitas vezes o que eu vejo é o marido colocou uma senha no telemóvel, outro com a senha, a mulher olha para aquilo, ou às vezes até não, pode ser dos dois lados. E o outro começa a olhar, qual é a senha do teu telemóvel? Quer saber a senha do meu telefone por quê? Quer só ver lá algo? Às vezes é só uma fotografia que a pessoa quer ver. Quando eu já respondo dessa forma, quer saber a senha do meu telefone por quê? O outro já fica com alguma desconfiança. Então, é só me dizer a senha. Queres ver o que eu vou abrir e vou te entregar? E a pessoa pega e recebe o telemóvel e coloca a senha e entrega. Se de fato se quer construir relacionamentos saudáveis, isso não é bom. Existem pessoas que de fato, principalmente eu falo para as mulheres porque normalmente é também das dores que eu carreguei durante muitos anos. Às vezes vamos para o telemóvel, é para buscar, para ver quem mandou mensagem. Vai colocar o gatilho da palavra amor para ver quem é que tem enviado este tipo de mensagem. Exatamente. Essa parte eu não sabia, mas pronto. Eu ia lá e cuscava. Ia lá, ficava, rolava. Eu vou encontrar alguma coisa. Mas tudo isso tinha a ver com todos os métodos que eu trazia. E quando a pessoa não encontrava, o que dizia? Há uma expressão que muitas pessoas usam. Se ele faz e você nunca descobriu, é porque ele faz bem. Mentira. Tem outro chip. Mentira. Não tem nada a ver com isso. Claro que nem todo mundo é igual. Mas por que você vai procurar? Problema não tem. Quer viver um relacionamento saudável? Partilha tudo. Contas bancárias. Tem acesso a tudo. Por quê? Porque se tem certeza que de fato essa é a pessoa, a mãe dos filhos, a mulher para a vida toda, o pai dos filhos, o homem para a vida toda, independentemente de situações que possam surgir, a pessoa tem certeza daquilo que quer. Não há motivo para esconder nada. Se nós pararmos hoje para avaliar, a maior parte dos problemas que os casais têm vem de fora.
são provocados de forma externa e arrastamos para o relacionamento. Claro. Vou dar um exemplo. Se o telemóvel entra uma mensagem, esse problema foi causado pelo casal? Não. Alguém mandou uma mensagem e se calhar nem houve resposta e é depois o questionamento. Por que deste confiança a essa pessoa para te mandar mensagem? Já criamos um problema. Maior parte dos problemas que os casais têm vem de forma externa. Arrastam para dentro do relacionamento e não sabem como resolver depois. E depois existem os gritos, existem as faltas de respeito. Eu também digo muito que tem que se ter muita atenção ao que se diz, como se diz, porque as palavras lançadas ao vento não voltam, não é? Uma vez que você lança uma flecha, não tem como ela recuar. Ela vai atingir algum sítio. Pode não ser no sítio onde nós queríamos atingir, mas ela vai atingir em algum outro sítio. E aquilo acaba por ser uma ferida que fica para a vida toda. Por mais que a pessoa faça o exercício de tentar se curar, mas você fere essa pessoa e depois fica muito mais difícil recuperar, principalmente no que concerne a confiança. Eu queria acrescentar aqui mais um ponto, não sei se posso. Não esteja à vontade. Eu ouço muito falar sobre vulnerabilidade. Para que as pessoas consigam mostrar a vulnerabilidade, e eu ouço muitas mulheres a dizerem às vezes, mas o meu marido não se mostra vulnerável. Mulher, para o teu marido se mostrar vulnerável, ele tem que confiar em ti. Ele tem que conseguir entender que tudo aquilo que ele partilha é segredo. Não vai vazar. Agora, se, por exemplo, a pessoa ter noção de que aquilo que ele fala vai parar as amigas, vai parar no grupo de família, da mãe e as irmãs, a quebra de confiança, para ser recuperada, vai levar muito tempo. E eu posso lhe dizer que o processo depois do arrependimento, do pedido de desculpa, é muito sofrido. É muito doloroso. Então, nós temos que entender que há dores que nós não precisamos viver. Há processos que nós não precisamos viver, independentemente dos anos de relacionamento. Eu estou com 23 anos de relacionamento. 23 não. Estou casada há 23, 27 anos de relacionamento. Você não precisa chegar até os 20 e tal anos de relacionamento para se encontrar, para melhorar o relacionamento. Disse hoje sim, procurou alguém que ajuda e tem um direcionamento. Às vezes, visivelmente, nós olhamos para nós e dissemos, uau, eu sou uma pessoa saudável. Mas eu só tenho certeza, a 100%, quando eu for para o hospital, fazer todos os exames necessários. Aí é que eu vou dizer se 100% eu estou bem ou não estou. Então, para que não exista quebra de confiança e depois ter que fazer um processo doloroso e às vezes, muitas vezes por conta do orgulho que carregamos, nós vamos dizer, é melhor que cada um vá para o seu lado. Então é preciso ter em conta, é preciso ter muito cuidado e muita atenção com tudo aquilo que nós decidimos fazer dentro do relacionamento. Imagina, uma lista pequena. O que eu hoje faço e não está a correr bem ou então prejudica o meu relacionamento? Não partilho senha do meu telemóvel. Meu marido, minha mulher não tem acesso. Ok, isso prejudica o relacionamento, prejudica até que ponto? Demonstra que nós não temos confiança um no outro. Demonstra que nós fazemos coisas às escondidas. Então, se isso é um problema, eu resolvo. Como é que eu vou resolver? Amor, olha, deixa-me te dar a senha do meu telemóvel, pode ser que você venha precisar de alguma coisa, então já tens acesso. E a pessoa depois também se espanta com o nível de confiança que tu estás a dar para ele. E ele vai dizer, uau, ainda cai uma mensagem qualquer, ainda fico aqui a tremer, mas está-me a dar o telefone. Gera confiança. Exatamente. E de certa forma eu gosto de dizer às minhas mentoradas, nós não obrigamos ninguém a mudar, mas de certa forma influenciamos. Como é que nós influenciamos? A partir das nossas atitudes. Claro. Dos nossos comportamentos. Hoje em dia, a maior parte das pessoas quer ser uma pessoa sábia. Mas ser sábio é o quê? É eu colocar isso em prática do que eu acabei de falar e depois ver os resultados na sua vida. De nada adianta eu ler um livro
hábitos milionários e não colocar em prática e dizer eu sou uma pessoa sábia porque li o livro. Não. Você é uma pessoa que tem o conhecimento. Mas para que se torne uma pessoa sábia, você precisa colocar em prática o que está lá. Senão nada vai acontecer. Hoje em dia, as pessoas... Anteriormente, as pessoas precisavam conhecer só a rua ou o supermercado ou em qualquer outro lugar para depois manterem uma proximidade e buscarem assim um relacionamento. Hoje, muitas pessoas não acreditam muito nesse fator de encontrar alguém pela rua e hoje nós estamos a usar os aplicativos ou então buscar namoros por recomendações, né? Conheço uma amiga que tem as características daquilo que eu procuro e ela vai apresentar-me, ou então eu vou utilizar os tais aplicativos de relacionamentos no sentido de eu colocar o perfil de uma mulher que eu queira e assim o aplicativo usar a questão da tecnologia para fazer o match no sentido de dar àquela pessoa do qual eu espero para a minha vida. O que acha desta nova tendência que nós estamos a procurar a cada dia? Assim, isso é um processo de evolução, não é? E no processo de evolução, nós vamos nos adaptando à evolução. Claro. Okay? Só que o que é importante é fazer da forma correta. Porque se naquele tempo lá, em 1900 nós íamos para a igreja para encontrar o parceiro ideal. Hoje, se calhar, ainda acontece. Mas se existem outras formas e outros mecanismos, as pessoas podem usar, desde que façam com inteligência. Porque nós já vimos casos de pessoas, mulheres que conheceram pessoas no Facebook, por exemplo, e marcaram um encontro e foram mortas. Então, por isso é que eu digo, é preciso ter atenção, é preciso ter cuidado, e é preciso, de fato, entender se esse processo, que até facilita, não exige muito, é o mais viável para aquilo que eu, de fato, quero. É o mais viável para aquilo que, de fato, eu estou à procura. Porque até podem existir os aplicativos, mas isso não é o veredito final. Este é só o início, uma abertura, e depois a pessoa vai fazer o processo que está por trás, desde que a pessoa também tenha noção de que processo é esse e como deve ser feito, porque se, por exemplo, existem os aplicativos, eu também não entendo muito bem disso, mas vamos lá, existem os aplicativos de relacionamento ou de encontrar o parceiro ideal, eu vou encontrar a pessoa, eu vou marcar um encontro com a pessoa, eu preciso saber onde é que eu vou marcar esse encontro com a pessoa. Eu vou conversar com a pessoa, nós vamos falar, ele vai saber quais são as qualidades que a pessoa tem e depois vamos continuar o processo. Aquilo é só uma chave para abrir a porta. Depois existe o processo que é feito por trás. E como existe essa evolução, não é? Hoje as coisas estão muito mais próximas. Nós conseguimos estar na China, conseguimos estar na Nigéria, assim, num estalar de dedos. Então, nós, de fato, podemos usar, mas precisamos usar, como dizem os mais velhos, com responsabilidade. Uau! E como é que avalia aquelas pessoas que têm relacionamentos à distância? Eu tenho um vídeo, mas vou falar sobre isso. É preciso definir como é que isto vai funcionar. É preciso definir qual é a duração desse relacionamento à distância. Existem aqueles que namoram à distância porque a pessoa está aqui, conheceram-se pela internet, funciona e depois encontram-se. Existem os relacionamentos à distância, mas que o casal já esteve a viver junto e depois acabou por emigrar. A mulher imigra, não é? E o marido fica aqui a trabalhar para depois ir lá ter. Eu não concordo com essa coisa. É o meu parecer em relação ao tema. Primeiro porque casal precisa de calor, casal precisa de toque, casal precisa de cheiro, casal precisa de carinho, casal precisa de sexo. Sexo, quando eu digo isso, eu estou a falar de estar junto, não é a distância.
Uma coisa é, em um determinado período, nós termos que nos adaptar a essa realidade. Mas até quando é que nós vamos estar a viver nessa realidade? Imagina, num cenário em que o marido ou a mulher teve que estar distante porque até vão à busca de melhores condições de vida. Programa. Até quando é que isso vai durar? É essa clareza que eu digo que muitos casais hoje precisam desenvolver. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Passado 1 ano, amor, como é que está o plano? Continuamos com os 3 anos ou vamos reduzir? Olha, vamos mantendo aos 3 anos. Chegar a 3 anos, olha, precisa terminar e voltar. Esse é o plano que nós fizemos inicialmente. E às vezes eu faço assim uma pergunta que fica... é um bocadinho desconfortável. Mas imagina num cenário em que alguém tem que ir para fora, não é? E ficam distantes durante alguns anos. E depois de 1 ano de separação, né? Por necessidade, no caso, estão separados 3 anos, né? Encontram-se de vez em quando, mas no 4º ano você descobre que tem uma doença grave e vai morrer. Imagina que hoje já tivesse essa visão. Será que as pessoas iriam dizer sim, eu vou aceitar ainda assim viver distante do meu parceiro e depois nos encontramos para ela vir para poder fazer o processo de acompanhamento da minha doença e fazer o meu processo de enterro? Eu acho que aí as pessoas já iriam refletir mais. Uma coisa é o namoro à distância. Outra coisa é quando o casal já decide se juntar. Já estão juntos, já vivem, estão a fazer planos para o futuro, em ter filhos, se calhar, ou já têm filhos. Isso é um caso completamente diferente. Então, a pessoa precisa ter essa noção. Até quando? Existem pessoas que dizem, não, minha mulher está lá na Europa, eu estou aqui, mas o nosso namoro, o nosso relacionamento funciona muito bem. Tá bem, mas vai terminar quando isso? De certeza, você tem certeza absoluta que funciona muito bem. Vocês dois têm essa certeza. Porque a certeza de um não é o suficiente para o relacionamento. Tem que ser a certeza dos dois. Nós temos que ter a certeza daquilo que de fato estamos a viver. Se esse distanciamento está a fazer bem, claro que não, né? E quando é que nós vamos terminar com esse objetivo que definimos e vamos voltar a estar juntos? Mas é preciso para avaliar de fato e ver outras soluções. Eu vou dar um exemplo. Quando eu casei, no início, 4 anos depois, nos primeiros 4 anos eu vivi na casa da minha sogra. Depois de 4 anos nós fomos para a nossa casa. E o meu marido já estava com um bom emprego e ele chegou com uma proposta. Era uma petrolífera. E nessa proposta, ele, quando chegou para me apresentar, ele disse, olha amor, existe essa proposta que me surgiu, um bom salário, pagamento da creche das crianças, a nossa vida vai melhorar. Mas no final ele me diz o seguinte, eu fui perguntando então, e o que mais? E ele diz assim, mas é 28, 28. Eu disse, nem pensar. Eu não casei para ter um marido distante. Mas esse meu posicionamento, de onde é que vem? Eu gosto muito de dizer que eu sou muito iluminada e cuidada por Deus. Porque há coisas que naquela altura ele me permitiu fazer e me posicionar de uma determinada forma que de fato hoje eu tenho os ganhos. Porque se àquela altura, imagina que ele fosse fazer os 28, 28, para mim era uma coisa que não funciona muito, porque eu gosto de estar com meu marido todos os dias. E não 28 dias e depois 28 dias lá do outro lado. E eu gosto muito de dizer, mesmo esses casais que decidiram ter um relacionamento em que aceitaram que de fato existe essa necessidade e aceitam esse tipo de trabalho, também é preciso ter um timing. Até quando? Vamos esperar até a aposentadoria para que de fato nós consigamos estar juntos. Já não temos mais tanta energia assim. Então, imagina, existe aquilo que é o conselho que eu dou, existe aquilo que é o pensar, não é? As pessoas ouvem,
avaliam e pensam, de fato, se é algo que pode ser inserido na vida deles. Porque tu praticamente vais estar dentro do relacionamento, se não estou enganada, há 6 meses no ano. Eu acho que é um relacionamento muito sofrido, meu ponto de vista, né? Porque é o que eu disse, é toque, é afeto, é carinho, é estar junto, é olhar no olho, é saber o que é que se passa, é conseguir ver que, olha, chegou em casa, abriu a porta, entrou, um ar abatido. Então, amor, o que é que se passa? Está tudo bem? O trabalho correu bem? Conseguir fazer essa leitura é à distância. Não é possível fazer isso todos os dias. Então, e mesmo assim, às vezes, na proximidade, a pessoa próxima já tem essa dificuldade. Claro. Agora, imagina a distante. Então, quem vive um relacionamento à distância precisa fazer o exercício de rever. Primeiro, definir timings. Até quando é que isso vai continuar? E qual é o plano do passo a seguir para que possam, de fato, voltarem a estar juntos enquanto casais? Como é que nós conseguimos detectar alguém que ao longo do tempo já não esteja interessado em fazer parte daquela relação e começa a buscar caminhos diferentes sem chamar a atenção para a pessoa? Há uma coisa que muito acontece: ignorar os sinais. Não existe um casamento que de repente termina, um relacionamento que de repente termina. Não, mas ela chegou e disse, de repente ela chegou e disse que já não quer mais. Não. Existem sinais que são completamente ignorados. Existem gritos de socorro que muitas vezes são ignorados. Existem pessoas que, na sua forma de ser, elas chamam a atenção à pessoa, mas de forma tranquila. Existem pessoas que estão acostumadas que a dor que o outro sente, ele precisa mesmo gritar para que ela consiga entender. Normalmente, a pessoa que tem uma determinada dor e fala assim de forma pausada, às vezes é ignorada. Às vezes não é tida, não se dá a importância devida. E ela vai muitas vezes fazendo alerta. Um exemplo muito prático. Existem 5 linguagens do amor: toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e palavras de afirmação. No processo de relacionamento de 2 pessoas, as pessoas precisam estudar-se. É preciso olhar para o parceiro e dizer assim: qual é a linguagem de amor do meu marido? Olha, ele reclama muito sobre arrumação, sobre organização. A linguagem dele de amor é atos de serviço. Ele reclama muito quando vamos à festa. Ele diz que eu fico muito com as minhas primas. Eu fico muito, quando chego na festa, quase que lhe deixo já sozinho ou sozinha. E ele vai, fica lá com os parentes dele e o primo. Tenho que procurar alguma coisa para fazer, fico no telefone. Às vezes essa pessoa que reclama sobre isso, ou que fala sobre isso, que chama atenção sobre isso, ela está a demonstrar o que ela sente falta. O que é que ela sente falta? Ela sente falta de tempo de qualidade. Ela gosta de estar com o parceiro. Só que o parceiro não entende, porque não tirou tempo para estudar, que ele está a comunicar o que de fato lhe preenche o coração. E é ter ao lado a parceira, para que possam estar juntos. Chegaram na festa, faz o exercício de sentarem juntos. Ok, você vai matar, tem pessoas que você nunca mais viu. Vai lá e cumprimenta, mas a seguir vem e senta com a tua parceira ou com o teu parceiro. E se essa pessoa começa a dizer: tu não me dás atenção, olha, ao fim de semana tu estás sempre a procurar algum motivo para sair, tenta ainda ficar um tempo aqui em casa, vamos assistir um filme, vamos fazer um almoço, olha, vou fazer aqui umas pipocas, alguma coisa. Essa pessoa está a gritar por socorro e muitas vezes é ignorada. E muitas vezes a pessoa, aliás, até às vezes nem é o ignorar, é porque a outra pessoa não sabe. Por quê? Porque não estudou sobre o assunto. Quando eu estudo sobre o assunto, eu paro e penso: calma, a linguagem dele de amor é essa, ele está a gritar por socorro.
Como já esteve a gritar por socorro durante muito tempo, o que acontece? Já não dá. Vou arrumar as minhas coisas. Eu já falei várias vezes. Eu estou a dizer isso porque são casos que eu recebo. Vou arrumar as minhas coisas e eu vou-me embora. Não está a dar certo porque, por mais que eu queira, eu digo uma coisa, ela prefere dar mais atenção a outras pessoas do que a mim. Vou dar um exemplo. Domingo é um dia que normalmente as pessoas querem ficar em casa. Não querem, se calhar, receber visitas. Uma pessoa que a linguagem dele de amor é tempo de qualidade, para ele essa é a melhor coisa que pode existir, ele ter tempo de qualidade com a família. Agora imagina o cenário em que a prima chega em casa e existem aquelas pessoas que infelizmente ligam e dizem, olha, estou a vir para a tua casa. Pronto. Estou a vir para a tua casa. Esta parte é normal até? Não é. Domingo é dia tá com a família. Quem é a família, no caso? Imagina ver uma tia, um amigo. Não, domingo é dia de eu estar com a minha família. A minha tia passa a ser minha parente. Ok. A minha família é o meu marido e os meus filhos. A minha tia, a minha irmã, a minha mãe, o meu pai, são meus parentes. Minha maior prioridade são meu marido e os meus filhos. Quando eu consigo fazer essa leitura e ter esse entendimento, eu acerto mais. Porque às vezes o que é que acontece? Eu quero ter tempo de qualidade com o meu marido, ou o marido quer ter tempo de qualidade com a mulher, e vem um primo, logo já não vai existir tempo de qualidade, porque toda a atenção que teria para dar à esposa, ao esposo vai dar atenção ao primo, porque o primo não veio só por vir. Eu não posso deixar o meu primo na sala sozinho. Se calhar um dia, imagina, até as crianças não estão, já tirei o dia para estar só com o marido. O primo vem. É complicado, não. Não é complicado. Então, nesse caso, é preciso, primeiro estudar a pessoa, para que não exista chegar nesse ponto e dizer assim, de repente ela foi embora, de repente ele foi embora. Ele chegou de repente do nada. Nós até ontem estávamos bem. Ontem vocês tiveram um momento bom. Ontem vocês tiveram um momento tranquilo. Mas o que já aconteceu antes fez com que ela entendesse que isso não vai para lado nenhum. Então, estudar o nosso parceiro, estudar a nossa parceira, não estou a dizer que é responsabilidade de um ou do outro, é dos dois. É conseguir saber o que é que o meu esposo gosta, o que é que o meu esposo não gosta, o que é que a minha esposa gosta, o que é que a minha esposa não gosta, o que é que eu posso fazer por ela. Quando nós falamos de... Quando eu falo de ler e entender o outro, estudar o outro, é porque existem cenários em que eu não tenho que dar ao meu marido aquilo que eu gosto. Eu preciso dar ao meu marido aquilo que ele precisa. E às vezes o que é que acontece? Um exemplo que nós muito vemos. Nós vamos para festas de aniversário, por exemplo. Qual é o presente que nós levamos? Presente que de verdade o aniversariante gosta ou o presente que nós nos identificamos com ele e levamos para o aniversariante? Que o aniversariante gosta. Nem sempre. Não, para algumas pessoas, até o próprio aniversariante, quando te faz o convite, ele já te indica aquilo que tu deves levar. É o que acontece hoje. Na maior parte das vezes que se acontece, fantástico. Mas eu vejo muitas situações, e comigo também já aconteceu. A última vez que fiz uma festa de aniversário foi aos meus 40 anos. E eu, por exemplo, recebi uma blusa de alça. Eu não uso blusas de alça. Se a pessoa me desse o presente que eu gosto, ela saberia que eu nunca... Ela provavelmente... Contam 6 vezes que ela me vê com uma blusa de alça. E por isso é que eu trago esse exemplo. E acontece a mesma coisa no relacionamento. Vamos lá. A minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Mas a linguagem de amor do meu marido é toque físico. Quando eu tiver com o meu esposo, eu não posso me preocupar só em dar o que eu gosto. Claro que todos nós temos todas as 5 linguagens do amor. Mas eu tenho que me preocupar em lhe fortalecer. Gary Chapman diz que é encher o tanque de amor. Eu tenho que me preocupar em encher o tanque de amor do meu marido com aquilo que de fato para ele é importante. Quando uma pessoa a linguagem de amor dela é toque físico, com pequenos gestos ele se sente satisfeito. Você a passar a mão, põe a mão, toca no pescoço, passou,
Ele tem a mão em cima da mesa, olha, pões a mão por cima dele e estás a fortalecer a pessoa, estás a fazer com que ela se sinta amada. E depois não para por aí, porque quem tem filhos tem a mesma coisa com os filhos. Precisa entender qual é a linguagem do amor dos filhos. Todos nós temos as 5 linguagens do amor, mas nós precisamos entender qual é a que predomina. E é na que predomina que essa pessoa precisa ser fortalecida. Porque às vezes é o sofrimento que essa pessoa tem é porque isso lhe faz falta. É porque não é alimentada pelo que de fato é importante para ela. Então, eu sempre digo, entendam as 5 linguagens do amor, entendam sobre perfil comportamental e vão conseguir ter relacionamentos saudáveis. Isso é só uma questão de estudo. É estudar e depois colocar em prática. E eu posso afirmar com quase 100% de certeza. Porque do que eu vejo e do trabalho que eu faço com as mulheres entender sobre as linguagens do amor. Base. Maria, a linguagem do meu marido é atos de serviço. Maria, a linguagem do meu marido é presentes. O que eu fiz? Ela entrega o que o marido precisa. Ela começa a ver, ela mudar. Existem mulheres, eu faço um desafio que é gratuito, de 31 dias para fortalecer o relacionamento. E as mulheres que entram, muitas delas no 6º dia, já vem a mudança do marido. Já vem o marido a fazer coisas que elas diziam antes, ele nem sequer pensava em fazer. O que ela começou a fazer? Ela começou a entregar ao marido aquilo que ele precisa. E começou a deixar de reclamar e a cobrar coisas que tinham mais a ver com ela do que com o próprio marido. E aí ela começa a ter um relacionamento funcional. Porque eu não preciso estar a exigir determinadas coisas. Eu preciso sentar com meu marido e conversar. Falar sobre aquilo que eu sinto que preciso, porque é o que eu sinto. Existem pessoas que dizem assim, tu me ofendeste. Mas eu te ofendi ou tu te sentiste ofendida? São coisas completamente diferentes. Porque às vezes eu até disse uma coisa normal, mas tu te sentiste ofendido. Então é preciso ter essa capacidade de avaliar as situações para não entrar em conflitos, perdas desnecessárias. Porque ter problema no relacionamento é rápido e é muito fácil. É só hoje eu acordar e proferir uma palavra que ofenda o meu marido. Já está. Se eu não ter a capacidade rápida de reconhecer a minha falha, eu posso deixar com que aquilo se prolongue. Existem relacionamentos que as pessoas deixam andar. Não é? Há um tema que aconteceu, não foi resolvido. Eu gosto de dizer que são... vai por caixinha. Olha, eu ontem tive uma briga com meu marido. Sem querer falei da mãe dele. Ofendi a mãe dele. Mas ele também ofendeu a minha. Ok. Vocês depois disso, como é que ficou? Não fizemos mais nada. Uma caixa, abrimos, colocamos lá esse problema das nossas mães. Ofendemos as mães, colocamos na prateleira. Outro dia aconteceu mais um problema. Ofenderam-se novamente. Agora vieram as irmãs do marido. Olha, as tuas irmãs também são isso. Olha, as tuas irmãs também. Ok. Quem tem consciência é que precisa fazer essa avaliação. Pôs lá mais uma caixinha. No final, eu tenho um armário enorme. Cheio de problemas. Vai acontecer uma coisa pequenina. E tudo aquilo vai cair. Tudo aquilo vem para baixo. E a pessoa diz assim, mas nós até não tínhamos nenhum problema. Estava tudo bem entre nós. Mas como assim? Tinham problemas que foram armazenados e que vocês não resolveram. Por isso é que nós às vezes quando vimos casais a discutirem, o que eles trazem é tudo o que já aconteceu antes. Tu sempre me fizeste isso, tu nunca me trataste bem, tu sempre me desrespeitaste, tu sempre fizeste... Por quê? Porque eles não resolveram o problema. Tudo que o casal tem que não corre bem precisa ser resolvido. Se ontem, em algum momento, meu marido chegou do trabalho, eu digo assim, ainda agora já chegaste? Mas então, não querias que eu chegasse agora? Chegaste muito cedo, só são 18 horas. Eu posso estar a criar um problema. Mas a pessoa pode olhar para aquilo e dizer, mas se calhar nem é tanto assim. Eu preciso ter consciência que aquilo que eu disse pode ter afetado o meu marido.
A forma como a pessoa fala pode trazer um prejuízo grande na relação. Então, e mais uma vez aqui, eu trago a questão dos pactos. O firmar pactos serve para que, de fato, as pessoas saibam como agir, de que forma agir e como se posicionar. Imagina, até onde você vai chegar. Pacto. Como é que nós vamos viver o nosso relacionamento? Como é que nós vamos criar os nossos filhos? Temos a certeza que não vamos acertar a 100%. Mas o nosso desafio, enquanto eu estou aqui a trazer já o exemplo do casal, o nosso desafio vai ser fazer o máximo para que acertemos. Então, não há palpite da tua mãe, dos nossos pais na criação dos nossos filhos. Por mais que eles falem, ok, nós vamos ouvir, mas no final de tudo, quem define aquilo que vai acontecer, que deve ser, somos nós. Pacto firmado? Boa, firmado. Nós vamos partilhar onde vamos, com quem vamos e se mudarmos de lugar também, saímos do sítio que dissemos que vamos para um outro sítio, também vamos partilhar. Boa, pacto firmado. Linhas vermelhas. Até onde é que eu chego? Ninguém fala dos parentes do outro. Você não fala dos meus pais, eu também não falo dos teus pais. Quando nós tivermos um problema, nós vamos resolver entre nós. Está alinhado. Hoje eu estou a ler um livro que é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E ela fala justamente sobre isso na abordagem que eu li hoje, se calhar era para trazer aqui. Um ensinamento que ela passou à filha quando casou. A partir de hoje, a pessoa mais importante que você tem na tua vida, que vem antes até de nós, é o teu marido. O que quer dizer que qualquer problema que você tiver com o teu marido, você não vai ligar para mim, enquanto mãe, para resolver. E essa filha uma vez pega no telefone e liga para a mãe. Mãe, o fulano fez isso, eu estou triste e tudo mais. E a mãe pergunta assim, já falaste com teu marido? Teu marido sabe que tu estás a ligar para mim para falar do assunto? Não, mãe. Então desliga o telefone, fala com teu marido e depois quando ele dizer que sim, fala com a mãe, tu podes ligar. O grande problema é que não se sabe quais são as prioridades. O que é que de fato é importante. Quando às vezes eu pergunto vamos falar sobre valores. O que de fato é importante para nós e que nós não abrimos mão. O que é que você que está a acompanhar, avalia e diz que é importante para você? Uma lista, só 5 coisas. E a pessoa vem e traz. Deus está em primeiro lugar. Depois o que é que vem? Meu pai. E depois? Depois vem... Não. Deus, meus filhos, meu pai, meus irmãos, ou meus pais, meus irmãos. E depois quem vem? Meu marido. Esquece. Está errado. Imagina nesse cenário, eu tenho quase que as minhas mentoradas me matam. Porque eu digo assim, é assim, tu tens dores. Já consegui perceber que tu estás num casamento que as coisas não estão a correr bem. Mas vamos reorganizar a lista. Deus vem antes de tudo. Porque até num relacionamento ele é a base. Ele é que faz com que tudo funcione. Estamos todas alinhadas nesse aspecto. Segundo, vem o teu marido. Maria, meu marido, sim. Depois vem os teus filhos. Você, se quiser, depois pode pôr a tua mãe, os teus pais, os teus irmãos e você é quem decide. Mas vem primeiro essas pessoas. O que é que nós confundimos? Nós confundimos que o mais importante são os nossos pais, depois de nós constituirmos a nossa família. Depois vêm os nossos irmãos, depois vem o cão, depois vem o gato e o marido vem para o final. Esse é o homem que vai ficar contigo a vida toda. Os dois serão uma só carne. Então vamos lá. Eu, marido, quem nos acompanha, você e o marido, serão uma só carne. Então como é que se eu e o meu marido somos uma só carne, abro a carne ao meio e vou colocar lá minha mãe, o meu pai e os meus irmãos? Ou os meus filhos? Não faz sentido. Nenhum. Então tem que ter a clareza
daquilo que de fato é importante e, depois disso, como é que eu cuido do que de verdade é importante para mim? Como é que eu dou atenção? Como é que eu faço com que essa pessoa se sinta importante? Às vezes existem oportunidades que Deus nos dá, que Ele atende de orações que nós fazemos várias vezes. Só que nós precisamos também ser corajosas, ousadas, para conseguir colocar em prática. Eu gosto muito de dizer, tudo aquilo que eu vivo hoje, partilho hoje com as mulheres, é o cuidado de Deus para a minha vida. Porque eu estar aqui hoje foram várias mensagens que existiram para Deus dizer assim, mulher, você precisa acordar. Onde você está no é o caminho que eu escolhi para você. Então você precisa levantar e cuidar da tua vida, cuidar do teu ministério, para poder ajudar outras mulheres a cuidarem dos seus ministérios. E é isso que eu tenho estado a fazer, mas só existe o cuidar do ministério com conhecimento. Sem conhecimento, nós vamos estar a repetir a mesma coisa. Imagina a pessoa vai dizer, Maria, eu não gosto de ler. O conhecimento está na leitura. E mesmo que tu digas assim, eu não gosto, faz um exercício. Há coisas que nós, como adultos, precisamos fazer. E não vai ser por gosto. Vai ser porque nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o que é que eu passo às pessoas é, conhecimento é a base. Se você tiver conhecimento colocado em prática, você tem poder. Você tem a capacidade de mudar toda a história, todo um percurso, colocando o que é importante no lugar certo. As pessoas dizem assim, não, a minha saúde para mim é importante. Quando é que foi a última vez que a pessoa fez check-up? Quando é que a pessoa fez exercício físico? Quando é que a pessoa de fato se alimentou de forma certa? Quando é que de fato a pessoa bebe a quantidade de água necessária? Algumas mentoradas que eu tenho, felizmente, são médicas. Eu digo assim, tu cuidas das outras pessoas. Tens estado a cuidar de ti? E ela olha para mim e diz, sim. Quantos litros de água você bebeu ontem? Acho que não bebi. Poxa, se você quer cuidar dos outros, você primeiro precisa cuidar de você. E é a mesma coisa no relacionamento. Homem e mulher, se querem cuidar um do outro, primeiro precisam cuidar deles. Eu só consigo entregar a minha melhor versão a partir do momento que eu de fato estou curada e me encontro sarada. Claro. E é tudo um processo. As pessoas têm que entender que aceitar, viver o processo vai trazer resultados duradouros. Toda mudança começa de dentro para fora. Existem dores e feridas que nós carregamos, que pessoas que vivem um relacionamento conjugal carregam, que não pode ser curada pelo cônjuge. Porque há regressos que nós precisamos fazer na nossa vida que não tem como o nosso cônjuge fazer. Eu tive que voltar ao meu passado e encontrar uma Maria fragilizada, uma Maria com uma crença limitante sobre capacidade, que recebi lá atrás, que me foi entregue. É assim, cabeça dura. Meu marido não podia fazer isso por mim, esse era o meu processo. Existem dores que eu carrego, e se calhar até hoje ainda existem algumas, que o meu marido não tem como me ajudar. Eu é que preciso fazer. Ele pode me dar apoio, ele pode me dar orientação, ele pode pegar na minha mão, mas ele nunca vai viver o meu processo. E se eu não viver esse processo, se quem nos acompanha não vive o seu processo, vai acabar por prejudicar tudo aquilo que nós falamos há pouco tempo, que de fato é importante. Vai classificar as coisas ao contrário. O marido, em vez de estar no sítio certo, está lá embaixo, está lá no último lugar. Então, é preciso ter essa consciência e essa clareza. Uau, é uma informação bastante útil. Assim, em deixas finais, o que é que deixaria, assim, em deixas finais? Qual é o conselho que deixaria para toda aquela mulher, todo aquele homem que ao longo do tempo tem passado por algumas dificuldades e ainda assim quer, de certa forma, estar com a mesma pessoa, criar...
dar sequência neste mesmo relacionamento que ele escolheu e assim viver de forma feliz? O que é que deixaria? Isso é simples. Segue os conteúdos da Maria Sebastião, a coach que vos fala aqui, não é? Comprem livros que falem sobre relacionamento, estudem. E há um evento que podem participar. Participem em eventos de casais. Estejam com pessoas que vivam aquilo que vocês já gostariam de viver. Base, conhecimento. Se você quer continuar com a parceira, quer continuar com o parceiro, entende que pode fazer a sua parte. O que eu acabei de falar há pouco tempo sobre o livro As 5 Linguagens do Amor. Não falei o livro, né? Mas agora é o livro As 5 Linguagens do Amor. Pega esse livro, lê, entende, faz o teste e vai entender primeiro a linguagem, a sua própria linguagem de amor, depois vai entender a linguagem do amor do seu cônjuge. Depois vai começar a entregar a ele o que ele de fato ou ela de fato precisa, não o que você quer. Então, a base principal é essa. E passa mais tempo a dar atenção ao seu parceiro. Vou também dizer algo que eu vi há algum tempo atrás. Não existe dia do homem ou dia da mulher. Essa coisa que inventaram de sexta-feira do homem. Esqueça a sexta-feira do homem e faz a sexta-feira sua e da sua esposa. E esse é um processo que depois vai avaliando todos os outros cenários e vai vendo que, de fato, há aqui um processo de evolução que lhe vai trazer mais consciência sobre aquilo que decidiu viver. Eu acho que esses são os principais conselhos que eu posso deixar aqui para as pessoas colocarem em prática. Adicionalmente, tenha sempre um dia da família, né? Um dia em que estão todos juntos, mas todos os dias cumpre o seu papel como pai e como mãe. Isso é, você é esposo todos os dias, o que quer dizer que todos os dias precisa tirar tempo para sentar com a esposa, para conversarem, terem tempo de qualidade, tirar tempo para fazer amor. Não pode ser só fazer amor ao sábado ou ao domingo. Você é pai todos os dias, então precisa ter tempo para os filhos todos os dias e podem utilizar uma prática que eu muitas vezes faço. Todos os dias, às 20 horas, ou agora os meus filhos decidiram fazer um bocadinho mais cedo, nós temos em família o tempo de oração. Então pegamos um livro da Bíblia e estudamos os 5 e depois vamos falando sobre aquilo que entendemos da leitura feita. E isso acaba por ser aqui algo que beneficia a família e para além do casal entender como sendo algo importante, eles ainda estão a plantar na mente dos filhos algo que eles vão levar para a vida toda e vão repetir o mesmo padrão por ser algo que de fato aproxima a família. Uau, é super interessante. Eu fiquei aqui, né, bebendo de tanta informação, que é muita coisa do qual eu já passei e assim consigo tirar bastantes ilustrações para que possa seguir um caminho totalmente diferente. Desde já, deixo agradecer mais uma vez por participar, por passar essa informação. Eu já sabia que desde o princípio a informação seria bastante útil. Bem. E não foi diferente. É daquilo que já tenho visto nas redes sociais e as pessoas também já têm visto. E para vocês que viram hoje no YouTube e nas plataformas de áudio, sigam as redes sociais da nossa convidada. E se vocês têm interesse, estão a passar por algum problema, solicitem, mandem uma mensagem. Ela nem demora a responder. É tão rápida que vocês terão os vossos problemas resolvidos. Participem em mentorias, que vai ser agradável. E assim vocês possam resolver todos os problemas que vocês estejam a passar. Não fiquem com vergonha. E se calhar vocês estão a passar por um problema tão simples e só precisam saber que alguém também já passou pela mesma coisa. E assim nós conseguimos passar desta fase. Então, muito obrigado. Fique por ali. Subscreva o nosso canal, não só cá no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Se queres fazer alguma doação, faça uma doação daquilo que tu estejas bem interessado. Tu queres doar 10 kwanzas para nós é o suficiente. Se tu não tens nada para doar, também é muito importante, porque mesmo que tu fiques por ali 1 segundo, 10 segundos ou 5 minutos, para nós é importante. O mais importante é a tua atenção e o facto de você aprender alguma coisa com este conteúdo que nós passamos por aqui. Isto é o que é mais valioso para nós. Então, até já em um próximo episódio.